E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre uma série que tá deixando todo mundo empolgado, Spider-Noir, que estreia em 2026 na Amazon Prime Video. E olha, essa não é só mais uma série de super-herói qualquer não. Essa promete ser diferente de tudo que a gente já viu até agora. Então pega seu café, sua pipoca e vem comigo porque eu vou te contar tudo sobre essa produção que tá tirando o sono dos fãs do Homem-Aranha. Primeiro, vamos falar do básico. Quem diabos é o Homem-Aranha no ar? Muita gente conheceu esse personagem através do filme Homem-Aranha no Aranhaverso, de 2018. Lembra dele? Aquele aranha todo de preto e branco, meio detetive particular, que fala com aquela voz grave e é dublado pelo Nicolas Cage na versão original? Pois é, ele roubou a cena no filme. Mas a história do Homem-Aranha no ar é bem mais profunda do que aqueles poucos minutos de tela que ele teve. Esse personagem apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 2009, numa minissérie chamada justamente de Spider-Man no ar. E cara, o contexto dele é completamente diferente do Peter Parker que a gente conhece. A história original dos quadrinhos se passa em Nova York durante a Grande Depressão, lá nos anos 1930. Imagina só, o país está quebrado, tem gente passando fome nas ruas, o crime organizado manda em tudo, e a corrupção toma conta da cidade. É nesse cenário pesado que nasce o nosso Homem-Aranha no ar. Nos quadrinhos, o Peter Parker dessa realidade não ganha seus poderes de forma acidental como o Peter tradicional. Na verdade, ele é mordido por uma aranha que saiu de uma estátua amaldiçoada durante um ritual bizarro envolvendo o Duende, que nessa versão é um vilão ainda mais sinistro e perturbador. Os poderes que ele ganha são parecidos com os do aranha normal: força, agilidade, sentido aranha, mas tem um clima muito mais sombrio. E olha, o visual dele é demais. Completamente preto, com uns óculos que parecem de aviador, casaco de couro, tudo muito noir mesmo, sabe? Aquela estética de filme policial dos anos 40, com muita sombra, fumaça de cigarro e aquele clima pesado de mistério. Não tem aquelas cores vibrantes do uniforme tradicional do Homem-Aranha. É tudo escuro, pesado, refletindo o mundo brutal onde ele vive. Agora, a série da Amazon vai adaptar esse conceito e a produção confirmou que a série vai se passar inteiramente na Nova York dos anos 1930, respeitando a estética da Grande Depressão. Nada de celulares ou tecnologia moderna. Vamos ver o Aranha tendo que investigar crimes à moda antiga, usando inteligência e força bruta num mundo analógico e sujo. É uma imersão total naquela época, com carros antigos, roupas de época, toda aquela vibe de filme noir clássico mesmo. E quem vai dar vida ao Homem-Aranha noir na série? Ninguém menos que Nicolas Cage. Isso mesmo, o próprio. Só que dessa vez não é só a voz não. Ele vai aparecer mesmo, em carne e osso. E cara, se tem alguém que entende de fazer personagens malucos e intensos é o Nicolas Cage. O cara é perfeito pro papel. Mas aqui tem uma bomba que surpreendeu todo mundo. A sinopse oficial diz que o Nicolas Cage vai interpretar um super-herói envelhecido e sem sorte, mas que não será Peter Parker. Isso mesmo, a Amazon decidiu mudar a identidade secreta dele para essa série live action, o que deixa tudo ainda mais misterioso. Quem será que está por baixo da máscara? A teoria mais forte entre os fãs e insiders é que seja Ben Reilly, um personagem importante do universo do Aranha, mas também pode ser um personagem completamente novo criado para a série. Essa mudança provavelmente foi feita para não conflitar com o Peter Parker do Tom Holland no MCU, ou com as versões dos filmes animados. E falando nisso, o trailer oficial já foi lançado e, minha gente, que coisa espetacular. O trailer confirma tudo o que a gente esperava. Aquela fotografia em preto e branco maravilhosa, o Nicolas Cage arrasando no papel e aquele clima no ar pesado que a gente tanto queria ver. Dá pra sentir a tensão, a violência, toda aquela atmosfera de mistério. Se você ainda não viu o trailer para esse vídeo agora e vai assistir, porque vale muito a pena. A série vai ter 8 episódios na primeira temporada, e cada um deve ter em torno de 1 hora de duração, então pode se preparar para maratonar tranquilo quando ela sair. A produção está sendo desenvolvida pela Sony Pictures Television em parceria com a Amazon MGM Studios, e o showrunner é Oren Uziel, que já trabalhou em roteiros como 22 Jump Street e Mortal Kombat de 2021. Mas o que esperar da história? Bom, pelo trailer e pelas informações que vazaram, a série vai focar bastante no lado investigativo do personagem. O Homem-Aranha no ar não é só um cara que sai batendo em bandido na rua. Ele é um detetive particular que usa seus poderes para desvendar crimes e combater a corrupção que toma conta da cidade. A proposta é que a série tenha um tom mais adulto, mais maduro. Não é aquele Homem-Aranha família que todo mundo pode assistir junto no domingo à tarde. É algo mais puxado pro thriller policial, com violência, temas pesados, aquele clima tenso de filme no ar mesmo. Pensa em séries como Demolidor da Netflix, mas com o Homem-Aranha. É mais ou menos por aí. E antes que eu esqueça, se você tá curtindo o conteúdo até aqui,
não esquece de deixar aquele like maroto no vídeo e se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer mais conteúdo massa para vocês. Voltando aqui, uma coisa que deixa a gente empolgado é pensar nos vilões que podem aparecer na série. Nos quadrinhos do Homem-Aranha Noir, os vilões também têm versões diferentes e mais sombrias. O Duende Verde é um cara que controla o submundo do crime e pratica magia negra. O Abutre é um canibal que come as vítimas dele. O Dr. Octopus é um médico nazista cruel. Tudo muito mais pesado e perturbador que as versões tradicionais. Mas para a série, o que foi confirmado até agora é que Brendan Gleeson, aquele ator sensacional de filmes como Braveheart e Harry Potter, vai interpretar o que acredita-se ser um chefe da máfia. Pode ser uma versão realista do Rei do Crime, pode ser o Cabeça de Martelo, ou até um vilão completamente novo. O importante é que ter um ator do calibre do Brendan Gleeson já mostra que a produção tá levando muito a sério a qualidade da série. E no trailer dá pra ver que ele tá entregando uma performance intimidadora demais. Outro membro confirmado do elenco é Lamorne Morris, que vai interpretar Robbie Robertson. Pra quem não conhece, Robbie Robertson é um jornalista importante no universo do Homem-Aranha, e sua presença na série indica que vamos ter bastante investigação jornalística, exposição de corrupção, aquela coisa toda que combina perfeitamente com a época da Grande Depressão. A fotografia da série, que o trailer deixa bem claro, é simplesmente espetacular. Aquela estética no ar clássica com muita sombra, contraste forte entre luz e escuridão, ângulos de câmera diferenciados. Tem cenas em preto e branco que são de tirar o fôlego. É exatamente o que a gente esperava e muito mais. A narrativa deve explorar bastante os dilemas morais do protagonista. O Homem-Aranha Noir vive num mundo onde a linha entre o certo e o errado não é tão clara. Ele lida com criminosos violentos, políticos corruptos e às vezes precisa fazer escolhas difíceis. Não é aquele herói certinho que sempre acha a solução perfeita. É um cara que erra, que duvida, que carrega o peso das decisões que toma. E isso é muito interessante porque mostra uma faceta diferente do personagem do Homem-Aranha. A gente tá acostumado com o Peter Parker adolescente, cheio de problemas, mas sempre tentando fazer a coisa certa. Aquele menino prodígio que equilibra a vida de estudante com a de herói. O Homem-Aranha Noir dessa série é mais velho, mais experiente, mais cansado, sabe? Ele já viu muita coisa ruim, já perdeu pessoas importantes, e carrega esse peso todo nas costas. Nos quadrinhos originais, a relação do Peter Parker com a tia May também é diferente. Ela é uma ativista social que ajuda os mais pobres durante a depressão. E é ela quem inspira Peter a usar seus poderes para ajudar as pessoas. Ela tem um papel muito mais ativo na formação do herói. Vai ser interessante ver como a série vai adaptar esses relacionamentos, já que a identidade do protagonista foi mudada. Será que teremos uma figura materna diferente? Ou a May vai ser adaptada para cuidar desse novo protagonista? Essa é mais uma das perguntas que só vamos ter resposta quando a série estrear. A produção, que iniciou as filmagens no final de 2024, trabalhou pesado para recriar a Nova York da época, nos mínimos detalhes. E pelo trailer dá pra ver que o resultado ficou incrível. A equipe caprichou em cada detalhe para transportar o público de volta para os anos 30. A escolha de fazer uma série de época completa é corajosa. Significa que não vai ter atalhos, não vai ter anacronismos, tudo precisa ser autêntico. Os carros, as roupas, a linguagem, os cenários. É muito mais caro e trabalhoso produzir assim, mas o resultado final, como o trailer mostra, valeu cada centavo investido. Vamos ter uma Nova York dos anos 30 recriada com riqueza de detalhes. Uma teoria interessante que está rolando entre os fãs é que a série pode servir como uma ponte para o multiverso do Homem-Aranha. Depois do sucesso de No Caminho de Casa e dos filmes do Aranhaverso, não seria surpresa se a Sony e a Marvel estivessem planejando conectar essas histórias de alguma forma. O Homem-Aranha Noir pode muito bem receber uma visita de outros aranhas, ou até cruzar para outras dimensões em futuras temporadas, mas mesmo que isso não aconteça, a série promete ser uma experiência única por si só. É uma chance de explorar o personagem do Homem-Aranha de uma forma completamente diferente, sem as amarras do universo cinematográfico tradicional. A Amazon tem liberdade para fazer algo realmente ousado, maduro e diferente. A expectativa é que a série estreie em 2026, mas a data exata ainda não foi confirmada pela Amazon. Com o trailer já lançado, não deve demorar muito pra gente ter mais informações sobre quando exatamente a série vai pro ar. E olha só, se inscreve no canal e deixa aquele like, ajuda demais. Outro aspecto que chama a atenção no trailer é a trilha sonora. Aquele jazz, aqueles instrumentos típicos da época, tudo criando uma atmosfera perfeita. Uma série no ar precisa de uma música que combine com a atmosfera, e pelo que dá pra ouvir no trailer, os compositores acertaram em cheio. Provavelmente vamos ter muito jazz, blues, sons de trompete
e contrabaixo, aquela coisa toda que remete aos filmes clássicos de detetive dos anos 30 e 40. A dinâmica das cenas de ação, que o trailer mostra algumas, também é diferente. Enquanto o Homem-Aranha tradicional é todo acrobático e colorido, pulando de prédio em prédio com aquelas teias espetaculares, o Homem-Aranha no ar tem um estilo mais bruto, mais direto. As lutas são mais viscerais, menos coreografadas e mais cruas. Ele não é um super-herói que fica brincando com os vilões. Ele vai direto ao ponto, resolve o problema e segue em frente. O universo que a série vai construir também promete ser rico em detalhes. Nova York, nos anos 30, era uma cidade fascinante e, ao mesmo tempo, aterrorizante. A máfia mandava em vários bairros, a polícia era extremamente corrupta, as pessoas viviam na pobreza, enquanto os ricos ficavam cada vez mais ricos. Tinha a lei seca ainda rolando no começo da década, o que fortaleceu o crime organizado. É um pano de fundo perfeito para histórias de crime e corrupção. E tem também todo o contexto histórico que pode ser explorado. A depressão afetou milhões de americanos, colocou famílias inteiras na rua, gerou desemprego em massa. Na Europa, o fascismo estava crescendo, preparando o terreno para o que viria a ser a Segunda Guerra Mundial. São muitos elementos que podem enriquecer a narrativa e dar profundidade à história. Uma coisa que eu acho massa é como o Homem-Aranha no ar desconstrói a ideia do herói perfeito. Ele não é aquele cara que sempre sabe o que fazer e nunca erra. Ele é cheio de dúvidas, comete erros, às vezes toma decisões questionáveis, e isso o torna muito mais humano e real, mesmo num contexto de super-herói. É um personagem com o qual a gente consegue se identificar de verdade. A relação dele com o jornalismo investigativo também deve ser um ponto forte da série. Nos anos 30, os jornais eram a principal fonte de informação do povo, e jornalistas investigativos arriscavam a vida para expor a corrupção e o crime organizado. Com Robbie Robertson no elenco, dá para esperar que essa dinâmica seja bem explorada, mostrando como a imprensa funcionava naquela época e como ela podia ser tanto uma ferramenta de justiça quanto alvo da violência dos criminosos. O interessante é que o uniforme do Homem-Aranha no ar é perfeito para a época. Todo preto, sem cores chamativas, com aqueles óculos de aviador que eram super comuns nos anos 30. O casaco de couro completa o visual e deixa ele parecendo mais um investigador durão do que um super-herói. É um design genial que funciona tanto esteticamente quanto praticamente dentro do contexto histórico. E no trailer, quando a gente vê o Nicolas Cage todo paramentado, é de arrepiar. A série tem potencial para explorar temas muito relevantes: corrupção, desigualdade social, justiça, moralidade, o poder dos ricos sobre os pobres. São assuntos que faziam sentido nos anos 30 e continuam fazendo sentido hoje em dia. E isso pode fazer com que a série seja não só entretenimento, mas também uma reflexão sobre a sociedade, sobre como alguns problemas persistem através das décadas. Uma curiosidade legal é que o Homem-Aranha no ar fez tanto sucesso nos quadrinhos que ganhou várias sequências e até participou de eventos maiores do universo Marvel. Ele apareceu em histórias com outros heróis no ar, formou equipes, enfrentou ameaças cósmicas. O personagem cresceu muito desde sua criação em 2009. E agora finalmente está ganhando sua própria série live action. E o Nicolas Cage sempre foi um fã assumido de quadrinhos. O cara até deu o nome do filho dele de Kal-El, que é o nome kryptoniano do Superman. Ele coleciona quadrinhos raros, já fez vários filmes de super-herói e sempre quis ser o Homem-Aranha. Então essa série é tipo um sonho realizado para ele, e quando um ator tá realmente empolgado com o papel, isso aparece na tela. A performance dele no trailer já mostra que vai ser memorável. A expectativa é que a série não seja apenas uma temporada isolada. Se der certo, e todas as apostas são de que vai dar, já tem planos para pelo menos mais 2 ou 3 temporadas. E considerando o tanto de material dos quadrinhos que ainda não foi explorado, história não vai faltar. Tem vilões pra caramba, tramas complexas, personagens secundários interessantes. Dá pra fazer uma série longa e consistente tranquilamente. O fato de ser na Amazon Prime Video também é interessante. A plataforma tem investido pesado em conteúdo original e dado bastante liberdade criativa para os produtores. Séries como The Boys e Invencível mostram que a Amazon não tem medo de conteúdo mais maduro e violento. Então o Homem-Aranha no ar tá na plataforma certa para ser o que precisa ser, sem censura excessiva ou preocupação em agradar todas as idades. Outro ponto positivo é que, por não estar diretamente conectada ao MCU ou aos filmes da Sony, a série tem liberdade total para contar sua própria história. Não precisa se preocupar em não contradizer outros filmes, não precisa deixar ganchos para futuros projetos, não precisa seguir uma linha editorial específica. Pode simplesmente ser uma boa história bem contada, e isso é libertador. A dinâmica de um Homem-Aranha mais velho e experiente também abre possibilidades narrativas interessantes. Ele não vai ficar aprendendo a ser herói,
descobrindo seus poderes, passando por aquela fase de origem que a gente já viu 1000 vezes. Ele já é o Homem-Aranha há anos, já conhece seus limites, já sabe como funciona. A série pode pular direto para os conflitos mais interessantes e complexos. E tem o mistério da identidade secreta. Quem realmente está por baixo da máscara? Essa pergunta vai deixar os fãs teorizar durante toda a temporada. Pode ser que revelem logo no primeiro episódio, pode ser que deixem pro final, pode ser que seja uma revelação gradual ao longo da temporada. De qualquer forma, é um elemento narrativo poderoso que vai manter todo mundo grudado na tela. A Amazon já mostrou com outras séries que sabe trabalhar com personagens complexos e narrativas adultas. Reacher, por exemplo, é uma série que não subestima a inteligência do público, que não tem medo de ser violenta quando necessário, mas que também sabe construir personagens tridimensionais e histórias envolventes. É essa mesma qualidade que a gente espera ver em Spider-Noir. Os anos 30 também permitem explorar temas como racismo, machismo e outros preconceitos da época, sem precisar fazer concessões. Era uma época dura, e mostrar isso de forma honesta pode criar momentos dramáticos poderosos. Claro que precisa ser feito com sensibilidade e respeito, mas não dá pra fingir que esses problemas não existiam. O visual da série, como ficou claro no trailer, é de tirar o fôlego. Filmes no ar são conhecidos pela fotografia espetacular, pelo uso criativo de luz e sombra, pelos ângulos de câmera inusitados. A série conseguiu capturar perfeitamente essa essência visual, vai ser um deleite para os olhos. Cada frame parece uma obra de arte. Para fechar aqui, o Homem-Aranha no ar representa uma abordagem completamente diferente do herói mais querido da Marvel. É uma chance de ver o personagem num contexto mais adulto, mais complexo, mais real. A série promete ser violenta, inteligente, bem produzida e cheia de reviravoltas. Com Nicolas Cage no papel principal, Brendan Gleeson como vilão e uma produção de primeira linha, tudo indica que vamos ter uma das melhores séries de super-herói dos últimos anos. Se você é fã de Homem-Aranha, de filmes no ar, de séries de investigação, ou simplesmente curte uma boa história bem contada, essa série vai valer muito a pena. O Homem-Aranha no ar não é para todo mundo, mas para quem gostar, vai ser uma experiência inesquecível. É algo diferente, ousado, que não tem medo de arriscar. Então fica ligado nas novidades, porque assim que tiver mais informações, data de estreia confirmada, novos trailers, eu vou trazer aqui pro canal. E se você curtiu o vídeo, compartilha com aquele amigo que também é fã do Aranha. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!